Bom dia a todos. Estamos iniciando agora o nosso Hangout, exatamente na hora marcada. E nós vamos tratar hoje sobre uma questão relevante que a essa época do ano chama a atenção das organizações sem finalidade lucrativa, como, aliás, chama a atenção de todo mundo, patrões ou empregados, logo ao início do ano, quando são abordados por conta dos sindicatos. A Federação de Fundações do Rio de Janeiro e a Federação de Fundações de Minas Gerais, que são federações que abarcam fundações, mas também abarcam associações de interesse público, resolveram levar à frente esse debate e constituíram, dentro de um grupo já existente, um fórum sobre enquadramento sindical. Esse é um problema relevante. O enquadramento sindical gera problemas relevantes e gera um constrangimento relevante e tradicional nas instituições sem finalidade lucrativa, geralmente resolvido ou pretensamente resolvido por conta da ação dos contadores, nem sempre muito bem sucedida. Nós vamos agora tratar sobre esse assunto de uma maneira um pouco mais técnica. Vamos apresentar as origens desse problema. E uma vez que a gente apresente as origens desse problema, deixar claro que, na verdade, isso se trata de um movimento que se iniciou com uma reunião no dia 29 de março, feita em teleconferência, com grupos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em outros lugares do Brasil também, e que essa teleconferência e esse grupo iniciou essa discussão, tendo deliberado já temas relevantes para ele. Vai haver um novo turno, uma nova reunião, e nessa reunião a pretensão é que saia uma ementa, que seja elegida uma ementa orientadora para as instituições do terceiro setor sobre esse tema. Pois bem, essa apresentação de hoje, ela diz respeito ao fato de que, naquela reunião do dia 29, o Hangout, infelizmente, por problemas técnicos, não conseguiu acontecer. E hoje, então, cumprindo a promessa feita na reunião do dia 29, eu vou fazer essa apresentação que fiz, então, no dia 29, para que as pessoas possam retornar na próxima reunião entre FUNPES e Fundamig, as federações do Rio e de Minas Gerais, e participar de uma maneira mais eficaz dessa reunião. Ok? Vamos iniciar, então, o nosso ponto fundamental com o PowerPoint apresentado na ocasião. Vocês já devem estar olhando no seu computador, nesse momento, o PowerPoint sobre o enquadramento sindical. Pois bem, enquadramento sindical das instituições sem finalidade lucrativa. Esse é o nosso tema. Ok? Vamos lá. Quando é que tem um contato entre as instituições sem finalidade lucrativa e os sindicatos? Esse contato acontece basicamente em duas grandes situações, digamos assim, dois grandes universos de situações. O primeiro universo delas diz respeito às convenções coletivas, dissídios coletivos, acordos coletivos, como se fala, e, em geral, as pessoas usam isso de maneira indistinta. Convenções coletivas, dissídios coletivos, passam a ser tratados como questões obrigatórias, como uma parte obrigatória do contrato de trabalho para as pessoas, e essa parte obrigatória do contrato de trabalho passa a ser executada pelas instituições e gera também expectativa para os seus empregados. Bem, a maior parte das pessoas que eu conheço, inclusive advogados, muitas vezes não sabem dizer a diferença entre convenções coletivas, dissídios coletivos e acordos coletivos. É importante que a gente saiba como funciona isso, para que a gente possa saber se é obrigatório ou não é obrigatório. O outro universo digamos assim, de fatos que fazem o contato das instituições sem finalidade lucrativa com os sindicatos é o advento da contribuição sindical, ou imposto sindical, que acontece eventualmente,
a contribuição confederativa, igualmente, e as homologações das demissões. Ok? Vamos, então, passar a discernir sobre convenções e dissídios coletivos e acordos coletivos. Vamos falar, então, sobre a diferença, esses nomes, esses fenômenos de direito. O primeiro elemento disso é a convenção coletiva. A convenção coletiva são acordos que existem entre sindicatos, é um acordo que existe entre sindicatos de empregadores com o sindicato de empregados. E que, portanto, havendo representação válida nesses dois sindicatos, eles criam direitos e obrigações, além daqueles direitos e obrigações que já foram estabelecidos em lei, particularmente pela consolidação das leis do trabalho. Eles geralmente tratam da correção salarial dessas categorias, representadas pelos sindicatos empregados, a estipulação de piso dessas categorias, o que pode ser geralmente bom até para empregadores, para estabelecer um nível de concorrência, e costumam trazer cláusulas sociais e de direitos acessórios. Pois bem, como eu disse para vocês, as convenções coletivas são acordos entre dois sindicatos. Sindicato de empregados, sindicato de empregadores. Um acordo. E esse acordo só é válido para estabelecer uma obrigação para outras pessoas quando esses sindicatos são os sindicatos que são validamente estabelecidos, compostos, para representar essas pessoas. Nós vamos ver aqui, depois dessa ponta aqui, o que são sindicatos e como é que eles são validamente estabelecidos. Bem, convenção coletiva é um acordo. Os dissídios coletivos são a falta desse acordo. Quando dois sindicatos, um de empregados e outro de empregadores, não conseguem chegar num acordo coletivo, num acordo que gere uma convenção coletiva, um dos sindicatos, ou os dois, podem entrar na Justiça do Trabalho, diretamente no Tribunal Regional do Trabalho, que é a instância originária, de competência originária, e entrar com uma ação. Essa ação judicial, acontece por conta do que é uma coisa que a gente chama de dissídio. Um dissídio, quer dizer, uma discussão, um desentendimento, e esse desentendimento que não conseguiu gerar, aquilo que não conseguiu gerar um acordo, pode ser resolvido na justiça. Portanto, dissídios coletivos são a falta de acordo entre dois sindicatos, que foi julgado pela Justiça do Trabalho sobre o que será válido e o que não será válido como norma coletiva. Vamos lá, de novo. A norma básica é aquela estabelecida em lei, estabelecida pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. Além dessa norma básica, vários outros fatores e vários outros elementos da relação de trabalho podem virar norma. E para que virem norma, dois sindicatos passam a poder estabelecer uma norma além da norma que existe na CLT, estabelecida por lei. Para que essa norma seja estabelecida, precisa de convenção coletiva, um dissídio coletivo ou um acordo coletivo. Pois bem, retornando para o nosso aplicativo, nosso PowerPoint, eu espero que vocês estejam vendo aí, essa confirmação de pessoas que estejam assistindo, para que me digam se estão vendo o PowerPoint nesse momento, por favor. Só um instante, por favor. Ok? Tudo indica que sim. Pois bem, voltando ao ponto, nós temos convenções coletivas, dissídios coletivos e acordos coletivos. É isso que a gente chama de norma coletiva, ou seja, além da lei, além da CLT. Aquilo que pode se agregar ao contrato de trabalho dos seus empregados na relação de trabalho. Por exemplo, estabelecer que vai ser pago um plano de saúde. Isso não é obrigatório.
estabelecer que vão ser pagos anuentes, ou seja, um adicional de salário para cada ano trabalhado. Isso também não está estabelecido em lei. Portanto, essas coisas podem ser estabelecidas em convenções coletivas ou em dissídios coletivos ou em acordos coletivos. As convenções coletivas são os acordos entre dois sindicatos, um de empregados e outro de empregador, e os dissídios coletivos é quando um acordo e um dos sindicatos entra na justiça e a justiça do trabalho julga se essa norma coletiva vai ser válida e qual a norma coletiva que vai ser válida. E tanto, geralmente, da mesma situação. De categoria, sociais e direitos acessórios. Isso é relativamente comum, especialmente naquele caso de convenções coletivas seguidas e que, em um certo ano, apesar dos, digamos, 10 anos anteriores ter sido feita uma convenção, naquele ano não foi feita uma convenção e, portanto, a Justiça do Trabalho julgou, ela pode simplesmente determinar que nesse ano a correção vai ser somente de X e não aquele Y pretendido por um sindicato e por aí vai. Certo? Ou seja, convenção coletiva é o acordo entre dois sindicatos, o dissídio coletivo é os dois sindicatos não entrarem em acordo e a Justiça do Trabalho decide. E o que é a competência da Justiça do Trabalho para estabelecer exatamente isso aí do dissídio coletivo? Compete à Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição Federal, processar e julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos dos trabalhadores e sindicatos empregadores. E ainda diz ela, na Constituição, recusando-se qualquer das partes da negociação coletiva ou arbitragem, é facultado as mesmas, qualquer uma das partes, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Ou seja, eu tinha uma série de convenções e agora não entrei mais em acordo, o dissídio coletivo quem vai julgar é a Justiça do Trabalho, considerando, inclusive, essas convenções anteriores. E o que é um acordo coletivo? Acordo coletivo é quando um sindicato de empregados entra em acordo com uma empresa. Isso é geralmente comum em grandes empresas, como, por exemplo, a Petrobras, os sindicatos petroleiros, ou talvez o Bantaú e os sindicatos bancários, ou o BNDES e os sindicatos bancários. Né? Quando a gente tem grandes empresas, muitas vezes empresas de origem pública, isso é relativamente comum, porque elas podem estabelecer direitos diferenciados para os seus empregados, conforme a luta dos seus empregados, dos seus sindicatos próprios, dos seus agrupamentos próprios, etc. É também relativamente comum, mesmo para pequenas empresas ou para pequenos empregadores, como, por exemplo, as ONGs, quando se tratam de pequenos direitos operacionais, como banco de horas, né, ou mesmo organizações mais estruturadas administrativamente, quando a gente está falando, por exemplo, de um plano de cargos e salários. Tudo isso deriva de um acordo coletivo, ou seja, a empresa ou o empregador entra em contato e entra em acordo isoladamente com o sindicato dos seus empregados, que representa o conjunto dos seus empregados. Então, retornando, as normas coletivas, que são 3, e as normas coletivas são 3. As normas coletivas são as convenções coletivas, os dissídios coletivos, os acordos coletivos. As normas coletivas podem estipular, além daquilo estabelecido na CLT, outros direitos para os empregados, né, de uma empresa ou de uma categoria de empregados, que acaba se acrescentando ao seu contrato de trabalho. A isso a gente chama de direito à norma coletiva. Ou seja, nós temos a norma legal, está estabelecida geralmente na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e nós temos uma norma coletiva particular para aquela categoria de empregados, estabelecida na convenção coletiva, no dissídio coletivo ou no acordo coletivo. Dentro desses 3 elementos, desses 3 tipos de acordo, o grande elemento central, fundamental, é a existência de sindicatos válidos. Isso é um elemento que vamos discutir mais profundamente nessa minha apresentação e daqui à frente, porque esse é o ponto central para estabelecer uma obrigação além daquela que está estabelecida na CLT. Pois bem, vamos voltar à nossa apresentação, ao nosso PowerPoint.
E vamos pular esse ponto referente ao acordo coletivo, de coletivos e convenções coletivas, para aquele outro ponto, que são a contribuição sindical e a contribuição confederativa. E a partir disso daí, desse ponto, nós vamos começar a notar, na verdade, né, um fenômeno curioso, um elemento curioso da configuração do sindicalismo brasileiro. Né? Em primeiro lugar, para quem não sabe onde está o artigo 145, o artigo 579, sobre a obrigação de se descontar o imposto sindical. É imposto, né? Como dizia, como uma frase atribuída a Fernando Henrique Cardoso, imposto só é imposto porque é imposto. Se não fosse imposto, não teria esse nome. Né? Pois acontece que talvez seja o único imposto, ou seja, o único, na verdade, tributo que não vai diretamente para o poder público. Pois bem, a CLT estabelece que os empregados financiam o sistema sindical dos seus sindicatos de empregados. E estabelece que os empregadores financiarão o sistema sindical com o seu sindicato de empregadores. Isso é muito sério, isso é muito grave, naturalmente, porque significa dizer que você tira do dinheiro, do salário e do capital, dos recursos de uma instituição, de uma pessoa jurídica, e do salário da pessoa, do empregado, recursos da sua própria sustentação, para financiar e sustentar um outro elemento qualquer, que é o elemento que são os sindicatos. Né? Tanto eles quanto as confederações sindicais, no meio do caminho, também vão entrar sobre isso aí. Eu estou dando somente uma pequena pausa nesse momento. Nós temos algumas pessoas participando, várias pessoas participando do nosso Hangout, dessa apresentação. Ela vai ficar gravada e vai ficar disponível para outras pessoas. Eu pediria que as pessoas deixassem no chat comentários, a pedido da equipe aqui da FUNPERJ, da Federação de Fundações do Rio de Janeiro. Me pediram aqui para deixar no chat comentários e apresentações, e que vocês se apresentassem entre si, para que a gente pudesse saber e controlar quem são as pessoas falando ativamente dessa nossa apresentação, até para a gente poder manter contato posterior e aprofundar o ponto. Ok? Pois bem, a contribuição sindical, como nós vimos, o imposto sindical, como é o nome oficial dele, contribuição sindical, está estabelecido desde a CLT e vai ser consolidado depois, vai ser recepcionado até mesmo com a mudança constitucional de 1988, né? E ela é válida. Isso significa dizer que está autorizado para todos os empregadores, ou, na verdade, é uma obrigação que os empregadores têm que fazer, de descontar da folha de pagamento dos seus empregados, né, as contribuições devidas para o sindicato, e, nesse caso, o dia de trabalho que os sindicalistas, que os empregados têm para a sustentação dos seus sindicatos. E no caso dos empregadores, que são, por exemplo, no nosso caso, o nosso foco é o terceiro setor, são as fundações e associações, as ONGs, as OSCs, como o amigo quiser definir, ela é devida sob um outro ponto de vista, porque, naturalmente, não vai ser um dia de salário dos empregadores, não é isso? Pois bem, vamos para as homologações e nós vamos voltar e vamos aprofundar o ponto fundamental dessa nossa confusão. Né? Só um instantinho, estou me pedindo uma questão técnica aqui que eu veja se o chat está funcionando, e eu vou iniciar aqui um chat, iniciando o chat para controle de todos. Eu mandei o chat para todo mundo e espero que isso funcione agora. Ok? Então, vamos às homologações. De onde surgem as homologações? Pois bem, se os amigos quiserem ver e ter controle sobre o assunto, o artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que, quando houver cessação nas relações de trabalho e tiver de haver uma indenização, aquilo que as pessoas confundem com um aviso prévio, e por aí vai,
o pedido de demissão ou recibo de quitação do contrato de trabalho, se firmado por empregado com mais de um ano de serviço, só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Daí sai esse outro elemento que nós conhecemos, que faz o contato das instituições com os sindicatos, que é no período da demissão, quando há de se homologar a demissão do seu empregado, né, no sindicato. Isso acontece se ele tiver mais de um ano de serviço, e aí só haverá validade na quitação da rescisão desse recibo se for feito no sindicato que o represente, ou perante uma autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que só o fará se não tiver sindicato que represente esse empregado. Ok? Vamos dar uma paradinha técnica aqui na apresentação nesse momento. E vamos só ver como é que o chat está funcionando. Eu pediria a todos que pudessem que escrevessem alguma coisa no chat se apresentando nesse momento, para que a gente... E vamos só ver como é que o chat está funcionando. Eu pediria a todos que pudessem, enfim, que escrevam no chat nesse momento, tentando estabelecer uma comunicação melhor entre nós, ok? Vou voltar agora para a nossa apresentação. E vou voltar agora para a nossa apresentação do nosso PowerPoint. Nós tínhamos avaliado já algumas coisas. Voltando ponto a ponto, nós vimos o contato das instituições com os sindicatos, que eles acontecem quando ocorre uma norma coletiva, que é a convenção coletiva, dissídio coletivo ou acordo coletivo, ou quando eventos ou anual da relação de trabalho, como a contribuição sindical, o imposto sindical, e contribuição confederativa, que vem geralmente nas convenções, e as homologações do contrato de trabalho. E, geralmente, nesses momentos, são os momentos nos quais as instituições entram em contato com os sindicatos, né? E, portanto, esse é um assunto candente agora, porque acabou de ter a época do imposto sindical dos empregados. As convenções coletivas, e eu expliquei o que são. A diferença entre convenções coletivas são acordos entre sindicatos. Dos dissídios coletivos, que é a falta de acordo entre sindicatos, que acaba sendo julgado pela Justiça do Trabalho, e dos acordos coletivos, que são acordos entre um empregador, uma empresa, empregador, feito isoladamente com um sindicato que represente os empregados. Essas normas coletivas, como eu disse, acrescentam ao contrato de trabalho, está estabelecido na CLT, uma série de outras normas válidas que são exigíveis na Justiça. Se fosse, por exemplo, digamos, obrigatório pagar, numa convenção coletiva, dar um seguro-saúde para os seus empregados, você não deu esse seguro-saúde, ou então, se na convenção coletiva se estabelece que a licença maternidade não será de 150 dias, mas de 200 dias, ou seja, tudo que for além da CLT, além da consolidação das leis de trabalho, da Constituição, porque a lei já estabelece. Ou seja, se você, como empregador, não seguiu isso, acaba tendo que indenizar o seu empregado daquilo que você não cumpriu, porque não é uma norma à toa, ela é obrigatória, assim como é obrigatória a lei. Como eu disse, para ser obrigatória, contudo, o elemento fundamental, centralizante disso daí é o sindicato. Os sindicatos têm que ser válidos. Nós falamos sobre contribuição sindical e onde ela surge, né? E apresentei, por exemplo, o imposto sindical nos artigos, alguns artigos da CLT, mostrando eles. E as homologações, também onde ela surge, também mostrando no artigo da CLT que fala quando você tem que homologar e por que você tem que homologar. Antes de um ano de serviço, o empregado que foi demitido antes de terminado um ano de serviço pode receber validamente a sua rescisão contratual diretamente das mãos do patrão, sem nenhuma outra delonga, né? Pois nós vamos agora ver o contato ainda das instituições com os sindicatos, o sindicato dos empregados e os sindicatos dos empregadores. Este é o nosso problema fundamental. Eu vou dizer para os senhores por que o problema fundamental é o problema que, de fato, nos anima, né? Vamos imaginar a seguinte situação, né?
eu estava dizendo, o nosso problema fundamental é qual é o sindicato de empregados e qual é o sindicato de empregadores. E vamos, portanto, imaginar uma situação típica de um empregador típico. Se você está numa empresa cujo fator fundamental é produtos metalúrgicos, barras de ferro, vergalhões, fazer, cortar, entregar, né? Você será um trabalhador, provavelmente um trabalhador metalúrgico, representado pelo sindicato dos metalúrgicos. Isso inclui, por exemplo, o advogado que trabalha nessa indústria metalúrgica como empregado. Ele é um metalúrgico para fins da relação de trabalho, da relação coletiva de trabalho. Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Uma curiosidade na relação de trabalho e na constituição da CLT. A CLT foi formada por um grupo de pessoas escolhidas dentro de um certo governo, numa certa época. Esse governo foi Getúlio Vargas. Na época, na década de 30, 40, que vai resultar depois da década de 40, com a consolidação da lei de trabalho em 43, já com as experiências que Getúlio Vargas tinha transitado nesse campo. E para compor esse grupo de pessoas, Getúlio Vargas pegou um grupo de advogados atuantes nesse tempo. O curioso disso é, na década de 30, 40, o mundo estava deflagrado em guerra e dividido politicamente entre propostas autoritárias, de esquerda e de direita. Né? Getúlio Vargas tinha um governo autoritário que flertava com a direita e um pouco com a esquerda. Ficou na dúvida do apoio, por exemplo, à Alemanha durante a guerra e vendeu o seu apoio aos Estados Unidos em troca da CSN, da construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Pois bem, a composição desse grupo de trabalho que deu origem à CLT era uma composição basicamente de homens de esquerda. Mas o seu elemento, o seu paradigma legal, pelo menos defendem alguns historiadores e juristas, foi, imaginem vocês, a Carta del Lavoro de Mussolini, de direita. Como é que vive essa aparente incompatibilidade dentro da CLT e dentro da nossa história? Em primeiro lugar, não há incompatibilidade sob o ponto de vista do autoritarismo. Né? As propostas eram autoritárias e tendentes ao autoritarismo no mundo em confusão. O segundo elemento é Mussolini também interveio dentro da relação de trabalho e também foi recepcionado como um salvador da relação de trabalho, no mesmo formato de Vargas e no mesmo formato que depois viria na Argentina com Perón. Pois a Carta do Lavoro italiana já foi, inclusive, revogada depois da Segunda Guerra Mundial, mas ela continua em vigor e viva no Brasil. Há uma contestação sobre isso, é claro, mas cogitando que os que levantam que seja a Carta do Lavoro o seu paradigma, ela continuaria viva no Brasil. Como é que ela se comportou dentro da consolidação da lei de trabalho, essa dicotomia entre esquerda e direita? Nós temos a consolidação dividida basicamente em dois grandes grupos. O grupo do direito individual do trabalho, que estipula, por exemplo, férias, 13º, essas coisas todas, consegue acrescentar depois. Né? E o grupo do direito coletivo do trabalho. No grupo do direito individual do trabalho, há uma feição econômica forte, mas, ao mesmo tempo, também há uma vinculação das relações humanas no trabalho. E na questão do direito coletivo do trabalho, há uma diminuição grave das questões humanas referentes à prestação de serviço e uma valorização grave das questões econômicas. E por que eu digo isso? Eu digo pelo seguinte: esse contrato que foi regulado pela CLT não é qualquer contrato. Existem outros contratos, existem outras relações de trabalho reguladas e permitidas por lei, como, por exemplo, o autônomo. Existem relações de trabalho reguladas por lei ou permitidas por lei, não somente as relações de emprego. Já foi permitida por lei uma relação de trabalho no Brasil, que era escravocrata.
né? Que não é a mesma dessa relação da CLT. Qual é a diferença dessas relações em si e no que elas vão resultar? Um dos primeiros elementos fundantes do contrato de trabalho individual e que vai dar um direito coletivo do trabalho é que, na verdade, o que se regulava era o contrato industrial. Aquele contrato nascido da Revolução Industrial. O contrato nascido da relação entre o prestador individual de serviços e o capitalista, o burguês dono da indústria. O mesmo contrato, é aquele que descende, herdeiro em linha direta, das lutas do século XVII e XIX, especialmente, como, por exemplo, as 8 horas de trabalho, direito a férias, um ambiente de trabalho que tenha um mínimo de segurança e de saúde possível. Essas lutas do século XIX moldam um novo tipo de relação de trabalho. E quem é esse trabalhador que lá chega para trabalhar nessas indústrias na Europa? São aqueles que abandonam os feudos antigos europeus, são os servos dos feudos, e que vêm trabalhar e, de alguma maneira, carregam junto a sua dimensão de servidão para dentro dessa relação de trabalho. O Brasil não tinha servos, o Brasil tinha escravos. Se os senhores quiserem notar, por exemplo, na construção do novo contrato de trabalho, notarão facilmente que quem herda as relações de trabalho que são construídas na CLT não são os negros que saem da escravidão, mas majoritariamente os brancos que migram da servidão europeia para o Brasil. Né? Do mesmo jeito que na servidão, por exemplo, o servo, aquele que pertence a um feudo, é transitado não em propriedade, mas em direitos para o novo dono do feudo, o novo dono daquela servidão. Também no contrato de trabalho, quando um empregador novo admite, compra uma empresa, compra uma loja, compra uma indústria, ele continua devedor de direitos e obrigações para com os empregados que já lá estavam naquele feudo, naquela indústria, naquela loja. É curiosa a dimensão exata e linear, quase linear, que existe entre a servidão europeia e o contrato de trabalho, e imediatamente evidente as relações que existem nesse contrato de trabalho regulado da CLT com o contrato que existia na construção das indústrias no século XIX na Europa. Portanto, não era qualquer contrato. Né? E ele não admitia qualquer tipo de pessoa. Ele não foi previsto, por exemplo, as instituições sem finalidade lucrativa. Porque, inclusive, a característica maior desse contrato, e eu disse uma das características, que era a relação nascida da implantação do capitalismo industrial, são as relações econômicas existentes de interesse econômico entre essas duas partes, do empregado e do empregador capitalista industrial. Essa CLT que vai ser pensada sobre isso, ela conjuga esses dois pontos de vista em direita e esquerda numa curiosa simbiose e consonância. Tanto direita quanto esquerda concordam nesse ponto. E elas dividem como seu feudo particular o contrato individual do trabalho para a esquerda e as relações coletivas de trabalho ficam mais a cargo de cunho econômico. Vejam, a consolidação das leis do trabalho, e eu vou ler aqui para os senhores o artigo logo 2º da CLT, quando ele fala no assunto, e ele define quem são os empregadores, vai dizer o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Em primeiro lugar, vocês notaram que falta nessa frase a dimensão pessoa jurídica, porque não é uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa individual, é um empreendimento capitalista tentando ser traduzido na lei brasileira. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica com riscos, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Entenda, senhor, o seguinte, que no direito brasileiro, no direito europeu, o lucro é a contrapartida do risco e o risco é a contrapartida do lucro. Ou seja, o que essa frase determina é aquele que tem direito a lucro terá de correr o risco. E aquele que corre o risco é o único com direito a participar do lucro. Essa é a relação
trabalhista instituída nas indústrias europeias do século XIX. E aí eles dizem logo depois, ou seja, onde estariam, por exemplo, as fundações? Onde estaria uma ONG aqui no meio do caminho? Né? Difícil de escrever. Onde estaria, por exemplo, uma instituição de assistência social? Qual é o risco da atividade econômica que tem uma instituição de assistência social? É claro que a gente pode desenvolver, e foi desenvolvido isso no direito de trabalho de outra maneira, mas a alma dessa frase diz de uma atividade econômica com interesse econômico, ou seja, com interesse lucrativo. Tanto é que, logo depois, no parágrafo 1º, diz que equiparam-se a empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, ou seja, dessa estabelecida na CLT, entre outras, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Ou seja, a CLT entende que a relação originária de emprego que ela regula é aquela relação de interesse econômico com finalidade lucrativa, de um empregado que produz riqueza e de um empregador que corre o risco e fica com o lucro dessa riqueza que pode ser produzida. Certo? Pois bem, este é o problema fundamental que a CLT inaugura e que vai afetar nosso debate de hoje aqui, que é o debate que nós estamos apresentando. Porque eu disse para vocês, e apresentei no PowerPoint, que a norma coletiva é válida quando tem dois sindicatos válidos. Dois sindicatos válidos significa dizer que nós temos uma norma além da CLT que é válida para a relação de trabalho, para o contrato de trabalho dos seus empregados. Disse também, né, que os sindicatos têm uma função fundamental estabelecida pela Constituição. Inclusive, tem, entre outras coisas, a capacidade de validar, pela CLT, capacidade de validar homologações do contrato de trabalho. Tem também a capacidade de receber cogente, obrigatório, um dinheiro, um valor que é retirado do salário de seus empregados ou que é retirado das empresas, dos empregadores, para a sustentação do sistema sindical. Mas isso só acontece quando nós temos um sindicato válido. E como é que eu determino um sindicato válido? Vamos, então, voltar à nossa apresentação e ver como funciona um sindicato válido. Pois bem, vocês já devem estar vendo. Sindicato de empregados e sindicato de empregadores, essa dicotomia que a CLT nos apresenta. Sindicato de empregados, sindicato de empregadores. Né? E como ela funciona? Né? Como ela funciona? Deixa-me abrir aqui para ver. Na verdade, diz o artigo 511 que é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, profissionais liberais, exerçam a mesma atividade, profissão, conexa, similares, ou enfim. É o artigo 511 da CLT quem vai determinar, né? Perdoe, estou tentando ver se eu atuo com isso aqui de maneira diferente. Enfim, como é que um sindicato é composto? Ele vai dizer que é lícita a associação, ou seja, é criada uma associação de fins de representação de empregados ou de empregadores, e que isso é válido em matéria de direito, certo? Agora, vejam só, como é que é feita a configuração desse enquadramento, a configuração dessas instituições que vão defender e que vão ser legítimas a defender esses empregados ou seus empregadores. Notem bem no parágrafo 1º que eu trouxe de volta à tela. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Lembrem-se, nós temos sindicatos de empregadores e nós temos sindicatos de empregados, certo? Nós temos sindicatos de empregadores e sindicatos de empregados. Aqui no parágrafo 1º nós vemos que o parágrafo 1º vai dizer dos sindicatos de empregadores, né? Interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico
que denomina a categoria econômica, que vai valer também para outro tipo de gente, de trabalhador. Né? No parágrafo 2º se diz: a similitude de condições de vida oriunda de profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica ou atividades econômicas similares ou conexas compõem a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Se vocês notarem, os amigos notarem bem o que está sendo dito aqui nesses 2 parágrafos do artigo 511, é que são os interesses econômicos que determinam uma categoria profissional, um sindicato de empregadores e um sindicato de empregados para fins da relação da CLT, para fins do direito coletivo do trabalho. Vamos parar nesse ponto e vamos pensar um pouquinho numa situação típica, né, do terceiro setor. Eu falei que é muito fácil, por exemplo, relativamente fácil, resolver o problema dos bancários. Se você tem uma instituição financeira e você tem os sindicatos bancários e instituições financeiras, e você tem uma categoria econômica clara de patrões que trabalham em atividade financeira regulada pelo Banco Central, reconhecida como atividade financeira, um objeto de direito específico e claro. O advogado que trabalhar no Banco Bradesco será um bancário. Ele vai ser também um advogado, mas ele será um bancário. Compreende? A relação que existe entre os sindicatos bancários, os sindicatos e instituições bancárias vai fazer norma coletiva que vai valer também para o advogado, vai valer para o psicólogo, vai valer para o motorista e para as outras pessoas que estiverem trabalhando lá naquela mesma empresa. Ou seja, o que carrega o direito coletivo do trabalho é o aspecto econômico. Mesmo que vocês tenham vários outros serviços que não econômicos. Vamos calcular, por exemplo, o seguinte: uma empresa metalúrgica que vive, tem e ganha tudo que ganha vendendo produtos metalúrgicos. Digamos que ela seja muito moderna e muito mecanizada e tenha 100 trabalhadores metalúrgicos que trabalhem com metal. Para esses 100 trabalhadores metalúrgicos, no entanto, eles vendem muito, eles produzem muito, é tudo computadorizado, digamos assim. E, portanto, eles têm 150 trabalhadores em call center, na verdade, trabalhando e vendendo, fazendo marketing da empresa, vendendo, anunciando e atendendo os clientes da empresa. 100 trabalhadores metalúrgicos, 150 trabalhadores de marketing. E digamos que eles tenham um produto muito exclusivo e que entreguem diretamente em todo o território nacional. E que, portanto, eles precisam de caminhões e que eles mantenham 200 caminhões, né, com 230 motoristas, para poder, se for o caso, dar errado alguma coisa, para entregar em todo o Brasil os seus produtos metalúrgicos. Pois eles têm uma atividade de entrega muito forte. Tem 230 motoristas em comparação a 100 metalúrgicos. O que seriam esses motoristas, do meu ponto de vista? Seriam metalúrgicos. Pois veja, literalmente isso. É a vocação econômica da empresa, do empreendimento, que determina as relações do direito coletivo do trabalho. Não é outra coisa. Não é o fato de ser motorista, ser reconhecido como trabalhador motorista, como uma pessoa que dirige, nada disso. É o fato dele girar em torno da vocação econômica da empresa. Vamos calcular agora e vamos dar um exemplo. Foi um exemplo dado na nossa reunião do dia 29 de uma instituição de meio ambiente que tentou entender qual sindicato seria o sindicato dos seus empregados e qual seria o seu sindicato como empregadora. Bem, em primeiro lugar, essa instituição é uma instituição que preserva o meio ambiente. Não há nenhuma atividade econômica nisso. Em segundo lugar, ela tem outras atividades, além de simplesmente preservar. Para poder chegar no seu objetivo final, ela tem atividades de educação ambiental, inclusive dentro de escola. Ela tem atividade de pesquisa e desenvolvimento, inclusive de novas tecnologias. Ela paga, inclusive, bolsa de estudos para pesquisadores e doutorandos. Essa instituição, e é um caso real, ela faz serviços ambientais com a retirada de pragas ambientais existentes no ambiente marítimo, né? E ela também mantém uma venda, potencial venda, já teve, vai voltar a ter uma potencial venda de produtos artesanais feitos com
certo tipo de praga ambiental que hoje infesta os mares brasileiros. Eles retiram essa praga e transformam aquilo numa geração de renda para as populações ribeirinhas, as populações excluídas que trabalham no mar com a pesca, especialmente. Então, vejam, eu falei de algumas atividades, que são atividade de ensino, atividade de pesquisa e desenvolvimento, atividade de preservação ambiental, atividade de serviços ambientais e atividades comerciais de venda de produtos. Qual seria a sua vocação econômica para a configuração de qual sindicato seja? Vejam só, senhores. Vejam. Apareceu aqui, além de um sindicato, que a falta de sindicatos tradicionais, por exemplo, no Rio de Janeiro, com relação a essas instituições, já tem um sindicato de instituições filantrópicas existentes, que vai se arrogar ser também dessa instituição, embora ela não seja filantrópica, vai ter colocado no seu estatuto isso. Apareceu agora um sindicato que se diz das instituições beneficentes, muito embora as filantrópicas e beneficentes fossem a mesma coisa, mas instituições beneficentes que se diz também representar OCIPs e OS, e essa instituição é uma OCIP. Ser OCIP ou ser OS não significa em absoluto uma atividade econômica. E ser filantrópica, muito menos. Aliás, é uma atividade antieconômica. E dos empregados? Dos empregados existe um sindicato tradicional que é o Senalba, que é quase que um sindicato, etc., ou seja, de todos aqueles que não se enquadram em um sindicato no ramo social e cultural, que ninguém questiona muito embora devesse questionar, mas apareceu na pesquisa dos contadores que existiria um sindicato dos trabalhadores nas empresas de serviços ambientais. Qual é o sindicato dessa instituição? E qual é o sindicato dos seus empregados? Vamos rememorar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é de um metalúrgico, uma empresa metalúrgica, que mesmo tendo somente 100 trabalhadores metalúrgicos e 230 motoristas, ela será uma empresa metalúrgica e seus motoristas serão metalúrgicos. Porque o que caracteriza a relação de trabalho do direito coletivo de trabalho, o elemento central, fundamental, é a relação econômica do capitalista com relação a seus empregados. Ou seja, de onde o capitalista sobrevive? Qual é o seu negócio fundamental? E quando você transita isso para o terceiro setor, a falta de interesse econômico, e o trânsito disso para o terceiro setor foi um trânsito, vocês viram comigo, eu li a CLT para vocês, foi um trânsito, um puxadinho legal, uma equiparação para fins legais. Ou seja, quando se equipara, só se equipara pessoas diferentes. A equiparação que a lei faz é reconhecer essa pessoa não era a pessoa que eu tinha descrito aqui, mas eu equiparo ela para fins da relação de emprego. Ou seja, a CLT, logo no seu artigo 2º, diz as instituições sem finalidade lucrativa não são o foco da relação de emprego. Elas vão ser incluídas porque eu vou formalmente considerá-las incluídas. E talvez essa seja a origem fundamental de todo o imbróglio existente com relação às instituições do terceiro setor e ao seu enquadramento sindical. Vamos ver de novo? Vejam. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Na mesma atividade econômica, ou atividades econômicas similares ou conexas. É um parágrafo depois do outro falando do enquadramento sindical de pessoas. Vamos para o outro elemento, para vocês verem como é que se nota a vocação econômica definidora do sistema sindical. O artigo 580 diz: a contribuição sindical será recolhida de uma vez só. Consistirá. E aí fala, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados. Isso é fácil a gente resolver. Okay. Mas olha para os empregadores. Para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa. Note a vocação econômica como definidora do sistema sindical. Como eu poderia enquadrar essa instituição que eu dei de exemplo, essa instituição ambientalista, dentro de um sindicato de empregadores? A CLT mesmo, veja, no próprio artigo 580, e continuando dentro do artigo 580, até o parágrafo 4º e 5º, eu vou retirar aqui de novo, porque não domino dentro do Hangout como fazê-lo, mas o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, vejam só o que diz o parágrafo 5º desse mesmo artigo, artigo 580. As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital considerarão como capital
a tabela progressiva, a aplicação sobre o movimento econômico, é um percentual sobre o movimento econômico, que dará um conhecimento à Delegacia Regional do Trabalho, e ele vai depois excluir, no parágrafo 6º, as instituições sem finalidade lucrativa. Vejam só de novo, voltar ao ponto, veja a vocação econômica, amigo. As entidades que não sejam obrigadas ao registro de capital vão pagar o seu imposto sindical baseado no movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior. E essa mesma CLT vai ter que dar um jeitinho de novo para a gente e falar: exclui-se da regra do artigo 5º as entidades e instituições que comprovarem, através do requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica com fins lucrativos. Ou seja, você pode exercer atividade econômica, mas não com fins, sem exercê-la com fins lucrativos, você não pode ser taxado, não pode haver imposto sindical baseado no seu capital. Notem a vocação econômica como princípio básico do enquadramento sindical. Básico, objetivo. Sem ela, você não consegue resolver os problemas. Vamos passar para outro artigo. Veja, ainda dentro da CLT, né, o artigo 581, eu vou direto para os destaques. Dentro do artigo 581, que vai falar sobre a parte do capital social das sucursais, das empresas, e vai falar sobre enquadramento sindical também. O parágrafo 1º diz que quando uma empresa realizar diversas atividades econômicas, e a gente está falando de empresas com várias sedes, filiais, uma sede, várias filiais, etc., etc., né? Uma empresa complexa, né? Cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica e entende-se pela atividade econômica preponderante, e a CLT vai falar sobre o assunto. Vamos, de novo, pegar o nosso destaque e note o foco da consolidação das leis do trabalho na vocação econômica para definir qual é o sindicato do seu empregador, né? Veja, quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica. E aí, entende-se por atividade preponderante aquilo que caracterizar a unidade de produto, operação, objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam exclusivamente em regime de conexão funcional. Amigo, que trabalharam, que tiveram alguma vivência com o terceiro setor, com as instituições sem finalidade lucrativa, já vai ter notado uma enorme dificuldade de enquadramento sindical, tanto dos seus empregados quanto da sua instituição, para fins de sindicato. E vai falar assim: então, se você falou para mim, agora, senhor advogado, que uma norma coletiva cria mais obrigações do que existem já em lei, e que ela é obrigatória, mas que, para ser obrigatória, é preciso que existam 2 sindicatos válidos. Vamos lá. Os sindicatos são aqueles que representam uma categoria profissional ou uma categoria econômica. Representam empregadores ou empregados. E eles têm que ser validamente estabelecidos em cima de uma vocação econômica. Não existindo uma vocação econômica definidora, como é que eu vou ter um sindicato válido? Este é um problema tradicional e que as instituições do terceiro setor vivem desde 1943, com a consolidação das leis de trabalho. Vamos piorar a situação, vamos torná-la um pouco mais complexa, que foi quando a CLT, quando a nova Constituição, a Constituição de 1988, entra em vigor. Porque a CLT, de alguma maneira, resolvia o problema do enquadramento sindical. Como a CLT resolvia a questão do enquadramento sindical e das suas, digamos assim, seus eventuais problemas? Bem, em primeiro lugar, como é que o sindicato é feito? O sindicato é feito de uma associação, e uma associação é sempre associação de pessoas. Então, se é um sindicato de empregadores, vai ser uma associação de empregadores, de empresas, empregadores, de empreendimentos. Bom, e se é um sindicato de empregados, vai ser uma associação de empregados, de pessoas, que tenha um registro no Ministério do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, que vai emitir para ele uma carta sindical. Por conta desse registro, vai ser emitida uma carta sindical. Os elementos básicos desse sindicato, desse elemento novo que é o sindicato, são
A categoria, uma definição de uma categoria, que vem, como vocês viram, de uma vocação econômica, que para nós é difícil ter. É mais fácil ter, por exemplo, voltando um pouquinho, fazer uma digressão, se nós temos uma instituição de educação que tem uma faculdade, uma universidade, a gente tem facilidade em configurar isso como uma vocação econômica, mesmo que eu não tenha finalidade econômica, dentro do sindicato das instituições de ensino e sindicato dos professores. O mesmo ocorreria com o sindicato, uma instituição hospitalar, mesmo sem finalidade educativa, porque é muito fácil entender, digamos assim, um complexo de vocações econômicas existentes em torno de um hospital e dizer que elas são das instituições hospitalares e, do outro ponto de vista, o sindicato dos trabalhadores nos hospitais, ou dos sindicatos médicos, ou do sindicatão que dizem, dos sindicatos enfermeiros, enfim. Os elementos básicos, portanto, de um sindicato é a categoria profissional, a categoria econômica. Ele precisa ter também uma representatividade, que eu vou falar com vocês mais um pouquinho sobre isso agora, e uma base territorial. Vamos voltar a um ponto histórico. Os sindicatos no Brasil, assim como na Europa, não são feitos nesse formato brasileiro. Esse formato brasileiro é um formato, uma opção meio americana, trazido para cá, uma imposição do governo Vargas, uma imposição autoritária para organizar o sistema sindical brasileiro. Porque o sistema sindical brasileiro originário, assim como o europeu, é um sistema ideológico. Você tem os sindicatos socialistas, os sindicatos liberais, os sindicatos comunistas, os sindicatos anarquistas. E os trabalhadores das várias categorias profissionais se organizam na luta dentro do seu ponto de vista de sociedade. Pois esse sindicato foi proibido no Brasil e foi reorganizado como sindicato de categorias econômicas e profissionais, sob vocação econômica, dentro de uma região, ou seja, você tem um sindicato que pode abarcar um município, ou alguns municípios, ou um estado. Alguns sindicatos são excepcionalmente nacionais ou transregionais, né? Ou seja, o que tem de elemento básico no sindicato é que ele tem uma categoria definida pela sua vocação econômica, uma representatividade, da qual eu vou falar daqui a pouquinho, e uma base territorial bem definida, né? Esses elementos eram elementos facilmente resolvidos antigamente pela intervenção do Ministério do Trabalho da União Federal dentro do sistema sindical. O sistema sindical era controlado pelo Ministério do Trabalho e existia uma comissão de enquadramento sindical. Essa comissão de enquadramento sindical tinha uma comissão dentro da Delegacia Regional do Trabalho que emitia a carta sindical e uma outra comissão que enquadrava o empregado e o empregador dentro dos seus sindicatos, nas suas categorias. Então dizia, para você, a sua categoria eu acho que será tal porque ela abrange o município onde você está. E ela representa mais ou menos seus empregados, empregadores ou coisa parecida. Existia isso. E, teoricamente, ainda na CLT se fala sobre uma comissão de enquadramento sindical, né? Vamos passar diretamente para um outro ponto? Não, vamos voltar aqui, vamos seguir. Para dizer sobre, então, tinha uma comissão de controle do Ministério do Trabalho e uma comissão de enquadramento sindical. E para dizer sobre a representatividade, o artigo 515 da Consolidação da Lei do Trabalho ia falar que as associações profissionais deverão satisfazer para serem reconhecidas como sindicato. Vejam bem, a reunião de 1/3 no mínimo de empresas legalmente constituídas sob forma individual de sociedade, se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos trabalhadores empregados que integrem a mesma categoria, exerçam a profissão liberal, né, ou de empregados daquela categoria. Ou seja, a CLT está dizendo que, voltando a outro slide, né, que, como elemento básico, eu preciso ter uma categoria definida pela vocação econômica, dentro de uma base territorial e cuja representatividade vai ser baseada num 1/3. Ou seja, para um sindicato de empregadores dizer que é o sindicato da sua fundação, da sua associação, ele teria que demonstrar, segundo a CLT, que ele tem 1/3 dessas instituições que ele diz representar filiadas ao seu sindicato. É isso mesmo que o amigo ouviu.
Para se dizer sindicato, uma associação que queira ser sindicato precisa mostrar que tem 1/3, por exemplo, dos empregados daquele setor filiados no seu sindicato. 1/3. Quem dizia isso? Quem dizia o que era 1/3 ou o que não era 1/3 era a Delegacia Regional do Trabalho. Veja só, o artigo 558 da CLT, ainda válido, diz que essas instituições, essas associações que vão virar sindicato, têm que pedir registro no Ministério do Trabalho. E que o registro competirá às delegacias regionais do trabalho, delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou as repartições autorizadas em virtude de lei. Ou seja, o Ministério do Trabalho, até 1988, era quem definia se existia um sindicato, que dava uma carta sindical dizendo para essa categoria de empregados ou empregadores, dentro dessa base territorial, porque esta pessoa provou que tem, filiado dentro da sua associação, 1/3 de todos os que transitam nessa categoria. Era isso que fazia o Ministério do Trabalho até 1988. A intervenção do Ministério do Trabalho era uma intervenção muito contestada dentro do sistema sindical brasileiro e se brigou muito para ter aquilo que a gente chama de liberdade sindical com a Constituição de 88. Mas, como os amigos sabem bem, nem toda vitória é somente uma vitória. Ela vem acompanhada de um ônus, de um preço e, às vezes, de uma confusão. E, portanto, em 1988, quando a gente conquista essa liberdade sindical no Brasil, a Constituição fala que é livre a associação profissional ou sindical, veja o artigo 8º, e diz que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. E é veda ao poder público a interferência, a intervenção na organização sindical. A única coisa que a Constituição fala é que é vedada a criação de mais uma organização sindical, ou seja, de uma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Disso resulta, e os amigos podem entrar no Supremo Tribunal Federal e ver, a súmula 677 do STF diz que até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar para a observância do princípio da unicidade. Ou seja, o que está dizendo o Supremo Tribunal Federal? Que o Ministério do Trabalho não poderá averiguar o artigo 515 da Consolidação das Leis do Trabalho. Isso significa dizer que o artigo 515 foi revogado pela Constituição? Não, não foi. O artigo 515 continua sendo válido e esse terço continua sendo válido. Acontece que o Ministério do Trabalho não é mais o órgão competente para dizer se o sindicato que está se dizendo sindicato quer ser sindicato, tem ou não tem 1/3 da categoria. Até porque foi o STF quem disse que é assim que ele tem que se comportar, o Ministério do Trabalho. Esse é um problema que gerou um outro problema. Por conta também dessa súmula e desse entendimento, a Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho foi desfeita. Então, hoje, se a instituição quiser saber qual é o sindicato que a representa, ou qual é o sindicato que representa os seus empregados, não poderá apelar para o Ministério do Trabalho e perguntar: Comissão de Enquadramento Sindical, qual é o sindicato no qual eu estou obrigado? Porque não tem mais uma comissão de enquadramento sindical funcionando. E sequer vai poder saber se aquele sindicato é de fato o sindicato que representa validamente tanto os empregadores quanto os empregados, porque não teve ninguém que avaliou se ele preenche requisitos, como, por exemplo, de já ter afiliado 1/3 dos membros daquela categoria na sua associação. Isso reproduz no Brasil, uma explosão sindical a partir de 1988, de certa parte muito querida e de outra parte muito complicadora. E produz, por exemplo, esses efeitos do tipo ter 4 ou 5 sindicatos querendo se dizer o sindicato da sua categoria profissional ou da sua categoria econômica ou dos seus empregados. Então, na hora do imposto sindical, recolheu erradamente para um. O outro sindicato entra pedindo que você recolha também. E é capaz de 2, 3 sindicatos virem para você e se apresentarem e falar assim: você é o sindicato meu, porque você é o OCIP.
E o OCIP não é vocação econômica para se definir um sindicato. Por mais que o Ministério do Trabalho tenha dito que ele é. Muito menos um sindicato que se diga representante de umas OCIPs, por exemplo, e que não tenha um terço das OCIPs registradas. E que não provou isso para ninguém. Para ninguém, antes de ser sindicato. Isso produz uma enorme sensação de insegurança jurídica verdadeira, uma insegurança jurídica que pode se reproduzir no contrato de trabalho. Vamos dizer, vamos esclarecer. Diz em direito que quem paga mal paga 2 vezes. 2 vezes. Então, se você obedecer um dissídio coletivo errado e aparecer um sindicato para poder exigir o dissídio coletivo certo, aquele dissídio coletivo errado acabou se tornando uma parte do contrato de trabalho dos seus empregados. E você descobre de uma hora para outra que você tem uma dívida de 5 anos para trás. No mínimo 5 anos. Que tal isso? Que tal essa segurança jurídica que os tempos atuais nos depositaram? Seguir qualquer tipo de sindicato porque se apresenta é uma tolice. E é claro que você tem a justiça, porque não existe direito sem tutela jurisdicional. Então, se o direito está dizendo que é preciso para um sindicato ter um terço, e não tem mais um Ministério do Trabalho que veja isso, isso não significa dizer que o sindicato está desobrigado a ter um terço. Isso significa dizer que a sua instituição, o seu empregado, pode entrar na Justiça do Trabalho e pedir: prove o sindicato que tem um terço, para depois recolher o meu imposto sindical. Caso contrário, ele não é meu sindicato. Porque não adianta a carta sindical para ele ser meu sindicato. Isso naturalmente reproduz problema. Ou quando 2 sindicatos brigam, essa é a melhor parte, a parte mais simples. Porque a consignação do que você deve ou possa dever para um sindicato depositada na Justiça do Trabalho, deixar que o juiz decida, fará uma decisão válida sobre aquele tema, sobre aquele assunto, pelo menos para a sua empresa, para a sua instituição e para os seus empregados. São problemas tradicionais que existem no terceiro setor e problemas que existem realmente por conta dessa dicotomia, desse puxadinho do contrato de trabalho, que fez com que as instituições fossem abarcadas dentro do contrato de trabalho, na equiparação com as instituições com finalidade lucrativa. E, no entanto, essas instituições, que são sem finalidade lucrativa, não conseguem se enquadrar facilmente na vocação econômica que define o sistema sindical, qual é o sindicato válido. Portanto, é possível, sim, meus amigos, que vocês estejam obedecendo uma norma inválida e é possível que não exista norma nenhuma válida para vocês. Porque para ter uma norma coletiva válida, é preciso que 2 sindicatos válidos se encontrem e façam um acordo ou que briguem na justiça. Então, se o sindicato dos trabalhadores nas instituições filantrópicas de assistência social entrou em contato com o sindicato dos edifícios ou o sindicato das indústrias metalúrgicas e fez um acordo, não interessa a ninguém. Porque as instituições sem finalidade lucrativa não são representadas pelo sindicato das empresas metalúrgicas. Eles podem fazer o acordo que quiserem, só não será válido para as fundações, para as ONGs, OCIPs, OS, que os outros querem representar. Ou seja, numa pluralidade de sindicatos, como aconteceu a partir da Constituição de 88, é muito possível que nós tenhamos uma configuração inválida de sindicatos e, portanto, normas que não são válidas e que estejam sendo seguidas agora como se válidas fossem. Esse é o aspecto fundamental, essa discussão fundamental que gerou a necessidade do encontro entre a Federação de Fundações e Associações do Rio de Janeiro com a Federação de Fundações, a Fundamig, em Minas Gerais, observada, inclusive, por outras federações do Brasil e pela Confederação Brasileira de Fundações, para que a gente consiga encontrar um caminho, uma luz mínima, uma orientação de como agir, sendo uma fundação, sendo uma associação, sendo uma OCIP, uma OS, uma ONG, uma OSC, como você quiser se definir, um movimento social, sendo empregado dessas instituições, como é que nós vamos nos comportar nesse panorama sindical brasileiro do jeito que ele se encontra atualmente? E como a gente vai conseguir construir um diálogo profícuo com o Ministério do Trabalho, por exemplo, para definição e identificação dos sindicatos existentes na sua base territorial, para saber como agir, como resolver problemas quando eles acontecem,
e especialmente para evitar aquele dilema do direito que se chama quem paga mal, paga duas vezes, impedir que instituições tão preciosas como as instituições do terceiro setor, as organizações de sociedade civil brasileira, as OCIPs, as OS, as fundações, as associações, se vejam, ao fazer o bem, em maus lençóis. Era essa apresentação que nós fizemos no dia 29, essa apresentação que nós estamos reproduzindo agora, e é esse o debate que nós vamos voltar entre Fundamig e Funperj, em brevíssimo, para poder consolidar, ou tentar consolidar, uma ementa orientativa, orientadora para as instituições do terceiro setor saberem como agir nesse mundo conflituoso dos sindicatos e do direito coletivo do trabalho. Ok? Como nós não temos, então, o chat não funcionou, não sei se funcionou, se as pessoas não se interessaram, embora nós tenhamos várias pessoas conectadas nesse momento, eu pretendo, a não ser que haja alguma manifestação, nos próximos segundos, dar como encerrada a nossa apresentação e dizer a todos que a Federação de Fundações e Associações do Rio de Janeiro, e certamente a de Minas Gerais também, nossa parceira, e a Confederação Brasileira de Fundações, a Federação do Distrito Federal, a Federação das Fundações do Paraná, a Paraná Fundações, a Federação, certamente, a Associação Rio Grandense de Fundações, a nossa companheira Federação de Fundações do Espírito Santo, a Associação Paulista de Fundações e as outras federações que estão se reconstruindo agora, como a Federação da Bahia, a Federação de Goiás, nosso pessoal de Goiás, a de Santa Catarina, que a gente torça rapidamente, brevemente, se recompõe, se reative, e outras federações do Brasil. E nós estamos à mais plena disposição dos amigos e de todas as pessoas que se interessam por esses temas do terceiro setor, a trazer esse debate, a montar esse debate publicamente, de tal maneira que a gente consiga, quem sabe, contribuir para a superação dos problemas que ele traz dentro de si. Ok? Muito obrigado. Meu nome é Paulo Rosa Martins, eu sou presidente da Federação de Fundações e Associações do Rio de Janeiro. Me despeço agradecendo a todos que viram esse hangout. Até a próxima.